Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de segunda-feira, ok? Começamos a falar sobre a introdução, tá? Então, eu vou dar uma compartilhada aqui na minha tela, tá? Com o material do blog do Enem, que fala a respeito da introdução. É só para a gente retomar tudo o que foi falado na segunda-feira, tá bom? E aí eu vou fazendo, né, todo o comentário pertinente hum, a cada aspecto falado. E mais, né? Eu tenho aqui exemplos de redação nota 1000, tá certo? Então, como esses alunos fizeram uma introdução nota 1000, ok? Então, aguarda só um momentinho que eu vou compartilhar a tela. Bom, pessoal, então aqui está, tá? Nós temos como fazer uma boa introdução, tá? Então, foi exatamente o que eu coloquei para vocês na segunda, né? Então, contextualização, tá certo? Ou fato. Então, nós temos o seguinte: a contextualização é onde se apresenta o tema ao leitor. É possível começar definindo os conceitos principais, fazendo um percurso histórico, fazendo alusão a algum acontecimento recente. Há várias formas de se começar uma redação. Então, você faz uma contextualização, você busca em outras disciplinas, né? Pode ser na história, pode ser geografia, pode ser filosofia, sociologia, ou você faz alusão a algum fato, né, com grande relevância. Que no caso, né, eu falei a respeito, né, por exemplo, de uma lei que está em tramitação, né, falamos também. Agora, por exemplo, nós temos a questão, né, das empresas que vão ser vendidas, né, como a Eletrobras, não é isso? Então, nós temos a privatização, né? Então, isso também é uma alusão, é um fato relevante. Ou seja, você tem várias maneiras de começar, tá? O que você não pode fazer é começar pelo tema, né? Foi o que nós pontuamos na aula passada. Se o tema, né, é redução da maioridade penal, você não vai começar a sua redação, lá na sua introdução, a redução da maioridade penal. Não, isso aí se torna muito infantil para um texto de um aluno de terceira série, tá certo? Então, o importante é você ter a ideia que na sua introdução você precisa ou fazer uma contextualização ou fazer, né, ou fazer uma alusão, que é uma referência a algum fato que seja relevante, tá certo? Depois você vai apresentar a sua tese, né? E se quiser, os seus argumentos, tá? Mas se você primeiro vai colocar a tese, depois vai colocar a contextualização, ou se você vai começar com um fato, depois vai colocar a tese, depois vai apresentar os argumentos, você vai ficar à vontade para decidir, tá? Falamos também sobre o número de períodos, né, na introdução, né, que é mais ou menos o quê? De 2 a 3 períodos, né? Posso estender? Pode. Você pode estender, você só não pode fazer um período. Agora, cuidado com o número de linhas, tá? E o número de parágrafos também. Bom, aqui diz o seguinte: depois é interessante ver a tese, que é um recorte da realidade, uma forma de observar o fenômeno. Ou seja, é como você vê tal fenômeno, como você vê tal assunto, qual é o seu ponto de vista, qual é a sua visão a respeito do tema proposto. Ela pode ser já constituída de duas relações, causa e consequência, que é a dupla de relações mais comum. Ok, gente? Então, qual é a causa disso? O porquê disso é isso, que tem uma consequência. Qual é a consequência? A consequência serão os seus argumentos, certo? Bom, aqui eu tenho tenho um modelo, né? Tem vários modelos de introdução nota 1000, tá? O primeiro é da redação de Mariana Mascarenhas. Fala assim: na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas,
pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Ponto. Aqui, olha, ela parou o primeiro período. O primeiro período dela, olha, terminou na segunda linha, tá? Então, ela fez aí uma contextualização, ela buscou aqui, né, uma contextualização histórica, parou. Aí trouxe para o momento atual. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, aí ela vai colocar a tese dele. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Ou seja, ela vai trabalhar, né, com duas consequências para isso daqui. Quais são? Né? Uma que, né, a falta de acesso à educação é devido ao preconceito que ainda se existe na sociedade em relação aos surdos. E o outro é a falta de atenção do Estado à questão, ou seja, o Estado não se importa com essa educação de surdos, né? Ou não se importa como deveria se importar. Então, ela vai trabalhar com essas duas, né, com esses dois fatores. Um, que é, né, essa dificuldade em garantir aos deficientes a educação, que foi esse, né, o tema, que foram os desafios, né, da educação de surdos no Brasil, tá? Então, para ela, né, esse problema do acesso à educação e tudo mais é devido ao preconceito que ainda existe na sociedade, e ela começa a falar sobre isso, né, lá na época de Esparta, tá? E a falta de atenção do Estado à questão, né? Então, o Estado, ele não dá, né, assistência como deveria a, a, essa, a esse tipo de educação, tá? Bom, aí aqui na segunda, tá? Vai falar um pouquinho de olfato, né? Plena formação acadêmica, uma parcela das chamadas pessoas a um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Então, ela começa de uma outra forma. Mas eu vou àquela que mais me agradou, tá? Assim, eu, Andréia, gostei bastante dessa última, que foi do Alain. Ele fala o seguinte: sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Então, olha só, ele começa aqui, olha, o primeiro período dele vai até deveres, tá? Então, ele joga aqui uma contextualização filosófica. Depois, ele se coloca, ele diz que, no entanto, né, isso aqui está tudo lindo e maravilhoso. Porém, no Brasil, percebe-se que os deficientes compõem um grupo altamente desfavorecido, tá? Então, não tem a importância aí lá por São Tomás de Aquino no tocante ao processo de formação, porque era sobre isso que o tema estava querendo que o candidato escrevesse, né? Sobre os desafios da formação, né, educacional de surdos no Brasil. Aí ele termina o segundo período, tá, em demanda. E aí ele, né, coloca os argumentos dele. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, qual é a função social, então, né, dessas pessoas, tá, que são surdas? Outra, carência da estrutura especializada no acompanhamento desse público. Então, a gente não tem estrutura educacional para poder abraçar esse público, né? O público de deficientes auditivos. Ok? Então, ele colocou muito bem, ele articulou muito bem, tá? E o restante da redação dele, gente, assim, é formidável, tá certo? Então, quem quiser depois pode procurar a redação de Alain de Castro na Boa, você vai ver como ele desenvolve, né, de forma muito, mas muito coerente, muito coesa essa redação, então valeu mesmo nota 1000.
ok, pessoal? Então, eu fico por aqui, até a nossa aula, tá? De segunda-feira, e não se esqueçam, né, de que é importante fazer o planejamento para estudar para o vestibular, tá? E de fazer também uma redação a cada semana. Inclusive, eu vou pedir para vocês já irem pesquisando sobre o assunto envelhecimento, né? Como as pessoas estão envelhecendo no Brasil, tá? Então, na nossa próxima aula, nós vamos discutir a questão do envelhecimento. Então, eu pediria que todos já começassem a pesquisar, né, para que possam elucidar, tá, esse tema e trazer de forma bem abrangente na próxima aula, ok? Um beijo para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau.